Durante anos, o Banco Will foi apresentado como um símbolo de modernidade, inclusão financeira e oportunidade para milhões de brasileiros que sempre ficaram à margem do sistema bancário tradicional. Um banco digital simples, sem tarifas, com cartão sem anuidade e promessa de crédito fácil para quem nunca teve chance em grandes bancos. Mas por trás dessa imagem acessível e jovem, uma combinação perigosa de crescimento acelerado, decisões arriscadas, dependência excessiva de crédito caro, falhas de governança e um cenário econômico hostil acabou levando o Will Bank ao colapso. Para entender por que o Banco Will faliu, é preciso voltar ao início da sua trajetória e acompanhar passo a passo como um projeto que parecia promissor acabou se tornando mais um caso emblemático de quebra no sistema financeiro brasileiro. O Will Bank nasceu em um momento muito específico da economia nacional, quando os bancos digitais começaram a se multiplicar no Brasil. O sistema bancário tradicional sempre foi marcado por burocracia, tarifas elevadas e dificuldade de acesso, especialmente para a população de baixa renda. Milhões de brasileiros não tinham conta em banco, cartão de crédito ou qualquer histórico financeiro. Foi nesse vazio que surgiram as fintechs, prometendo democratizar o acesso ao dinheiro. O Will começou com essa proposta clara: bancarizar quem nunca foi bancarizado. Seu foco principal estava nas classes C, D e E, especialmente em cidades pequenas e médias, onde muitas vezes não havia sequer uma agência bancária física. O crescimento inicial foi extremamente rápido. Milhões de contas foram abertas em pouco tempo, impulsionadas por campanhas agressivas de marketing, promessas de facilidade e uma aceitação de crédito mais flexível do que a praticada pelos grandes bancos. Para o público, o Will parecia a solução perfeita. Para o mercado, o banco começou a chamar atenção pelos números impressionantes de clientes e volume transacionado. Mas esse crescimento tinha um custo elevado. Diferente de bancos tradicionais, que possuem uma base sólida de depósitos antigos e fontes diversificadas de receita, o Will dependia fortemente de capital externo para sustentar sua operação. O modelo de negócio do banco era baseado principalmente no crédito. Cartões liberados com pouca exigência, limites relativamente altos para o perfil dos clientes e uma taxa de inadimplência naturalmente maior. Isso exigia que o banco estivesse constantemente captando dinheiro para manter o caixa girando. Enquanto os juros estavam baixos no Brasil, esse modelo funcionava. O custo do dinheiro era pequeno e havia abundância de investidores dispostos a apostar em fintechs em crescimento. Durante esse período, o Will conseguiu investimentos relevantes, expandiu sua base de clientes e aumentou sua presença nacional. O problema começou quando o cenário macroeconômico mudou drasticamente. A inflação voltou com força, o Banco Central iniciou um ciclo agressivo de alta de juros e a taxa Selic subiu para patamares elevados. Com isso, o dinheiro ficou caro. Captar recursos passou a custar muito mais, ao mesmo tempo em que a inadimplência aumentava, especialmente entre clientes de baixa renda, que são os primeiros a sentir os efeitos de crises econômicas. O que antes era um crescimento acelerado passou a se transformar em um risco estrutural. Mesmo com os sinais claros de alerta, o Will Bank continuou apostando em expansão e marketing pesado. O banco investiu milhões em publicidade, patrocínios e contratos com celebridades para manter a imagem de solidez e crescimento. Para o público, parecia apenas uma fase difícil. Internamente, porém, a situação era muito mais grave. As margens apertaram, o custo de capital explodiu e o modelo baseado em crescimento constante começou a mostrar fragilidades profundas. Nesse contexto, surge um dos pontos centrais que explicam a falência do Will Bank: a venda do controle para o Banco Master.
Em uma tentativa de sobreviver e ganhar fôlego financeiro, o Will passou a ser controlado pelo Banco Master, que injetou bilhões de reais na operação. A ideia era criar um grande ecossistema financeiro voltado à população de baixa renda, aproveitando a base de clientes do Will e a estrutura bancária do Master. No papel, parecia uma solução estratégica. Na prática, foi o começo do fim. O Banco Master já enfrentava problemas sérios de governança, distorções contábeis e fragilidade financeira. Ao se tornar dependente do Master, o Will Bank passou a herdar não apenas recursos, mas também riscos. Quando o Banco Central identificou inconsistências graves nas contas do Banco Master, incluindo indícios de fraudes bilionárias, a situação se agravou rapidamente. A liquidação do Banco Master teve um efeito dominó direto sobre o Will Bank. Com a quebra do Master, o Will foi colocado em regime especial de administração temporária. Isso significa que o Banco Central tentou, por um período, evitar a liquidação imediata, buscando compradores ou uma solução de mercado. Durante esse tempo, o banco continuou operando de forma limitada, mas a confiança do mercado já estava profundamente abalada. Investidores se afastaram, clientes começaram a desconfiar e fornecedores passaram a exigir garantias maiores. O golpe final veio quando o Will Bank não conseguiu honrar compromissos básicos do seu funcionamento, como pagamentos às bandeiras de cartão. Quando a Mastercard bloqueou as transações, milhões de clientes ficaram subitamente sem acesso ao próprio dinheiro. Cartões pararam de funcionar, contas ficaram congeladas e o pânico se espalhou. Nesse momento, ficou claro que o banco já não tinha liquidez suficiente para operar. Diante desse cenário, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Will Bank. Isso significa que a instituição foi oficialmente considerada insolvente, incapaz de cumprir suas obrigações financeiras. Seus ativos passaram a ser administrados por um liquidante, suas operações foram encerradas e o banco foi excluído do sistema financeiro nacional. O aplicativo saiu do ar, as contas foram bloqueadas e os clientes passaram a depender do Fundo Garantidor de Crédito para tentar recuperar parte do dinheiro investido. É importante entender que a falência do Will Bank não aconteceu por um único motivo isolado. Ela foi resultado de uma combinação perigosa de fatores. Um modelo de crescimento acelerado sem base sólida, dependência excessiva de crédito caro, foco em um público mais vulnerável à inadimplência, falhas de governança, decisões estratégicas arriscadas e, principalmente, a associação com um banco controlador que já estava comprometido financeiramente. A história do Will Bank serve como um alerta importante sobre os riscos do sistema financeiro moderno. Bancos digitais oferecem inovação, acesso e praticidade, mas também carregam fragilidades quando crescem rápido demais sem estrutura adequada. Para o cliente comum, a lição é clara. Mesmo instituições modernas e populares podem quebrar. Para o sistema financeiro, fica o aprendizado de que crescimento sem sustentabilidade cobra um preço alto. No fim das contas, a falência do Will Bank não é apenas a história de um banco que deu errado. É o retrato de um modelo que apostou tudo na expansão rápida em um país economicamente instável, sem estar preparado para enfrentar uma mudança brusca de cenário. E quando a maré virou, o castelo de cartas desmoronou. Essa foi a verdadeira razão pela qual o Banco Will faliu.